Fala pessoal, tudo bem? Olha só, vamos fazer uma revisão aqui sobre alguns pontos da disciplina de modelagem de dados. Começando aqui no modelo conceitual. O modelo conceitual ele vai surgir a partir de uma descrição que a gente chama de análise de requisitos ou conversa com o cliente, né? O cliente ele vai falar aquilo que é importante para o negócio dele. E nessa conversa dele falar o que é importante para o negócio dele, você vai identificar entidades, entidades, você vai perceber que essas entidades, elas vão possuir características, e isso nós conhecemos como atributos. E aí os atributos, eles vão ter os diversos tipos, vão ter os atributos que são simples, vão ter os atributos que são compostos, que é o caso ali do endereço, que ó, endereço é um exemplo, é atributo que é composto de outro atributo, né? Por isso que é o tipo de atributo composto. Então, o exemplo do mundo real é um endereço, mas se você tivesse um atributo A que fosse composto pelos números 1, 2, 3 e 4, por exemplo, seria um tipo de atributo composto também. Se a gente for falar assim de maneira genérica, né? Aí temos também os atributos simples, compostos, temos atributos multivalorados, que é o caso clássico do telefone, e-mail, é, e-mail e também do idioma que uma pessoa fala. Ou seja, é quando um item da entidade pode possuir vários telefones, vários e-mails ou vários idiomas, né? O item da entidade podendo possuir vários tipos, né? Várias instâncias dessa característica aqui do telefone, e-mail, idioma, é um atributo multivalorado. Se uma entidade, por exemplo, uma instância da entidade, uma pessoa, pudesse ter, sei lá, vamos criar uma coisa nova aqui. Se ela pudesse ter, existe algo no mundo chamado, sei lá, caixas organizadoras, tá? Então, uma pessoa, ela pode ter várias caixas organizadoras. Caixas organizadoras seria um atributo multivalorado, porque uma pessoa só pode ter várias. Então, isso daqui é a definição aí, somente recordando dos atributos aí multivalorados. É, E aí, temos os atributos também, que são os atributos artificiais, que são gerados artificiais. Acabei escrevendo errado aqui, né? Mas aqui, para nossa disciplina, no momento, ele não é importante. Só para vocês saberem, né, recordar, aí existe esse tipo de atributo que é o tipo artificial, que ele é proveniente de alguma operação com os outros atributos. Na verdade, ele é um atributo derivado, né, melhor dizer. Não é um atributo artificial, é derivado. Igual a sua idade. Sua idade é derivado do ano atual, da diferença do ano atual com o seu ano de nascimento. Então, a sua idade seria um atributo derivado. E quando a gente está tratando disso aqui, raramente a gente trata os atributos, descreve, né, no modelo conceitual, os atributos derivados. Mas são esses tipos aqui de atributos. E aí, como você vai saber quando usar cada um deles, vai depender do que é escrito na descrição ali do problema, do que o cliente está falando para você. Por exemplo, o atributo multivalorado. Se o cliente chegar e falar para você, ó, as pessoas do banco de dados que eu for guardar, elas vão ter somente um telefone só um telefone principal. Então, você não precisa de fazer como atributo multivalorado. Se ela vai ter um telefone só, você faz como um atributo simples. Ah, estou esquecendo aqui do atributo identificador, que nós conhecemos aí como PK.
Então, no caso aqui, você faz o telefone como simples, se não houver necessidade da pessoa ter vários telefones. Se o cliente falar para você que o banco de dados que ele precisa não vai ter, as pessoas não vão ter vários telefones, que ele quer guardar apenas somente um telefone. Então, você não precisa de fazer um atributo multivalorado. Mas se ele chegar e falar, não, eu quero as pessoas que aqui do meu banco de dados, eu preciso guardar vários telefones de uma pessoa, eu preciso guardar vários telefones, por exemplo, de um escritório de advocacia, vários telefones ali de uma empresa. Então, você tem que considerar isso como sendo um atributo multivalorado, né? Eu estou falando aqui do telefone, mas o mesmo caso vai se aplicar para e-mail e qualquer outra coisa que se encaixe nessa questão de um item da entidade, né? Uma instância da entidade possuir vários daquela característica, né? O atributo composto, eu já dei o exemplo, então tudo isso, quando você for usar, vai depender do que é descrito ali no problema. Se não for descrito no problema, você pode estar adotando aí o atributo simples. E, então, continuando aí a saga do modelo conceitual, além de identificar entidades e atributos, você vai precisar de identificar também os relacionamentos que ocorrem entre as entidades, relacionamentos que ocorrem entre as entidades, e a partir desses relacionamentos, você vai conseguir chegar até a cardinalidade. Cardinalidade. Até a cardinalidade. E aí, alguns pontos que podem causar confusão é justamente aqui nessa parte de cardinalidade que são provenientes de relacionamentos. A cardinalidade mais comum da gente encontrar, na verdade, eu tenho que antes revisar com vocês o que seria a cardinalidade. Então, deixa eu encontrar um ponto aqui, essa minha folha, para revisar aqui o que seria cardinalidade. Eu vou usar o diagrama de ocorrência para explicar a cardinalidade. Então, suponhamos que eu tenho uma entidade A e uma entidade B. Entidade A e entidade B. Ah, isso daqui está muito genérico. Vamos fazer com algo mais voltado para o mundo real. Então, tá bom. Tem uma entidade chamada pessoa e uma entidade chamada, digamos que, produto. Produto. E aí, o que que é uma entidade? Entidade é o que você usa para representar um universo dos mesmos tipos. Então, aqui vão ter, já que é o universo, então vão ter várias pessoas. Pessoa um, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, né? E assim, N pessoas vão poder existir. Todo mundo que é uma pessoa, ela faz parte desse universo. Então, assim que a gente identifica aí uma entidade, todo mundo que faz parte desse universo aqui é uma pessoa. Então, se você é uma pessoa, você faz parte desse universo aqui também. E aí, a mesma ideia se aplica a produto. Tudo que é produto vai fazer parte desse universo. Então, nesse universo aqui, vão ter vários, vou chamar de PR, vão ter vários produtos, né? PR, PR e aqui PR também. PR 1, 2 e 3 e 4. Beleza. E aí, o que que é a cardinalidade? É quantos, por exemplo, esse produto 1 aqui, ele pode estar associado a quantas pessoas daqui. Então, um produto pode estar esse produto 1 aqui. Nossa, esse daqui foi um péssimo exemplo. Por quê? Porque esse produto 1 aqui, ele vai ter várias características, né? É, uma dessas características é o código do produto, é o nome do produto, né? Por exemplo, esse produto 1 aqui, com esse código e com esse nome, ele pode estar associado a nenhuma pessoa
ou pode estar associado a uma pessoa somente. Só que aí, nesse caso aqui, a cardinalidade seria o quê? Esse produto aqui, ele está associado, nesse momento aqui, ele está associado com zero, aqui ó, no mínimo zero, tá vendo? Porque tem pessoas que não estão associadas com produto e no máximo um. Nesse caso aqui, é assim. Aqui, pessoal, a cardinalidade, deixa eu recomeçar esse conceito, porque não é assim um tema muito trivial. Vou até pegar um exemplo melhor, né? É, vamos pegar aqui aluno, e pegar também disciplina. Aluno e disciplina. É um exemplo melhor. Então, aqui vão ter vários alunos, aluno 1, aí vai ter o aluno 2, vai ter o aluno 3 e vai ter o aluno 4. E aí é que vai ter a disciplina 1, disciplina 2, disciplina 3 e disciplina 4. O que pode acontecer? Pode acontecer de um aluno pegar para estudar várias disciplinas. Então, aqui está saindo do aluno para ele estudar várias disciplinas. Então, e pode acontecer que uma disciplina só, uma disciplina aqui, deixa eu colocar aqui um pontinho aqui, uma disciplina, ela pode estar sendo estudada pelo aluno 2, pode estar sendo estudada pelo aluno 1, pode estar sendo estudada pelo aluno 3, uma disciplina só, pelo aluno 4. E aí o que que acontece? Qual que é a cardinalidade aqui? Você vai olhar se, já que nesse lado aqui não tem nenhuma associação, aluno não está associado com nenhuma disciplina, então a cardinalidade, a relação de aluno com disciplina é no mínimo zero, porque os alunos aqui, ele tem disciplina que eles não estão associados. Então, um aluno, ele está associado com no mínimo zero disciplinas, e tem aluno aqui que pegou várias disciplinas, tá vendo? Um aluno só pegou D1, D2 e D3. Então, um aluno, ele pode estar associado aqui a várias disciplinas. Isso, no modelo conceitual, ficaria assim, ó. Aluno estuda, que tem que dar nome para o relacionamento, para entender melhor. Disciplina. Aí eu vou colocar aqui, ó, disciplina. E aí aqui é aquele caso. Quantas instâncias desse universo aqui estão associadas com esse universo aqui? Então a gente já chegou à conclusão de que um aluno, ele pode estudar zero. Então, um aluno, ele pode estudar zero ou várias disciplinas. É nesse lado que a gente coloca. Então a gente olha aqui e coloca quantas ocorrências desse carinha aqui acontecem aqui. Por isso que a gente coloca aqui. E aí, o contrário também tem que ser feito. Uma disciplina, ela está associada. Tem algum aluno aqui que não está associado com disciplina? Nesse caso aqui, não. Todos os alunos estão associados com disciplina. Então, uma disciplina aqui, D1, ela está associada no mínimo com um aluno. Deixa eu colocar em azul para melhorar. Ela está associada no mínimo a um aluno. E uma disciplina também nesse caso aqui, só estou colocando que uma disciplina, ó, a D1 está com o aluno 1, a D1 está com o aluno 2, a D1 está com o aluno 3 e a D1 está com o aluno 4. Então, peraí, vamos reformular. Uma disciplina, nesse caso, ela está com vários alunos ao mesmo tempo. Então, a gente já vê um caso de N aí. E aí, tem o caso dessa disciplina aqui, por exemplo, D2, ela não está associada com nenhum aluno. A D3 também não está associada com nenhum aluno e nem a D4. Então, é zero no mínimo. Então,
a ocorrência de uma disciplina associada com o aluno é no mínimo 0, né? Porque tem disciplina aqui, ó, que não está indo para aluno nenhum, e tem disciplina que está indo para todos os alunos, 0 ou N. Então, a ocorrência de disciplinas com aluno é no mínimo 0 e no máximo N. Isso daqui é a forma mais detalhada da coisa, né? Se a gente for olhar por uma leitura mais simples, talvez facilite. Você pode ler assim também, ó. Aluno. Qual que era o meu objetivo? Era mostrar o conceito da cardinalidade, que é as ocorrências de uma entidade. Quantas entidades aqui de um universo podem estar relacionados com quantas entidades aqui, instâncias de entidades de outro universo. Aqui, ó. Sei lá, vou colocar aqui como faz, porque fica mais tranquilo de ler. E aqui eu vou colocar diz. Diz que é assim. Então, o aluno ele pode fazer 0 ou várias disciplinas, e uma disciplina ela é feita por 0 ou vários alunos também. Então, se você tentar fazer aqui dessa forma direta, pode ser que faça mais sentido para você. Então, tudo isso faz parte aí do modelo conceitual. Deixa eu tirar um pouquinho aqui do zoom. Tudo isso faz parte aí do modelo conceitual, né? A cardinalidade, o relacionamento. Nesse caso específico aqui, tenho que lembrar o seguinte, que como surgiu uma cardinalidade de N para N, precisa surgir aqui uma entidade associativa, tá? Vai surgir aqui uma entidade associativa que é proveniente desse relacionamento entre aluno e disciplina, né? Ela pode se chamar estudo mesmo, né? E aqui, de forma implícita, vai ter o ID, o identificador do aluno, o atributo identificador do aluno, e o atributo identificador também da disciplina, além dos próprios atributos específicos da entidade, como horário, por exemplo, né? Horário, turno, essas questões assim, porque a gente vai saber que aquele aluno naquela disciplina estuda naquele horário, por exemplo, né? Então, isso tudo faz parte aí do modelo conceitual. Se vocês observaram, fizeram a leitura do material que eu deixei disponível lá no AVA, é uma leitura muito importante porque trata da questão da modelagem fora do mundo da informática. E a gente vai ver que quando estamos no modelo conceitual, é aqui que a gente tem que modelar as coisas da melhor forma possível, né? Porque todos os outros modelos vão depender da modelagem conceitual. E, apesar da gente ter que dar mais detalhes, não é mais detalhes, a gente tem que dar mais atenção no modelo conceitual, né, para a gente modelar tudo certinho, porque os outros modelos vão ser baseados nele. E aí vocês viram que na modelagem a gente vai fazer aí várias mudanças, né? Então a gente não pode se apegar ao modelo, porque ele está passível aí de sofrer mudanças. Logo, o modelo conceitual, ele também é um modelo que, assim, o nível de abstração dele é alto. O nível de abstração dele é alto porque não tem muito detalhes. Você não está preocupado com o tipo de dado. Você não está preocupado com as restrições. Você só está preocupado em identificar a entidade, relacionamento e cardinalidade e os atributos, né? Essa é a sua preocupação. Então, aqui, o conceitual, o nível de abstração dele é alto, porque tem pouquíssimos detalhes. Quando a gente desce para o lógico, o nível de abstração vai começar a cair, porque nós vamos ter que passar mais detalhes aí para o modelo, pro modelo. Agora, no lógico, nós estaremos preocupados com o tipo de atributo.
por exemplo, atributo, sei lá, o nome, então a gente está preocupado se ele vai ser um varchar de 50 ou se vai ser um varchar de 100. Normalmente é 50, 75. A gente está preocupado de como que vamos guardar o atributo de data de nascimento, por exemplo. Então a gente está preocupado que vai ser do tipo date, date time, ou somente do tipo date. Então essas são as preocupações que nós temos aí no modelo lógico. Vamos estar preocupados também em colocar aqui o atributo identificador. E aí, o que que vai acontecer no modelo lógico? As entidades, elas vão virar tabelas. Então, isso daqui vai virar uma tabela. O código aqui, por exemplo, com o atributo identificador, ele vai virar uma PK, ele vai virar uma primary key. Os atributos simples, além dele virar também uma coluna, né? Porque todos os atributos, eles viram colunas. Os atributos simples, eles vão virar colunas também, né? Os atributos simples, eles vão virar colunas, e assim como a PK. Então você pode tirar de conhecimento o quê? Que todos os atributos vão virar colunas e o atributo identificador ele vai acabar se tornando uma primary key. Então, essa é isso que acontece ali quando nós vamos para o modelo lógico. Os relacionamentos, aqui, ó, eles vão acabar se tornando foreign keys. Vão acabar se tornando colunas, né? Colunas do tipo FK, do tipo foreign key. E, as cardinalidades, a gente tem que i- colocar elas no modelo lógico também, e normalmente a gente usa uma notação chamada notação pé de galinha, que é algo semelhante a isso daqui, ó. Aqui ficou ruim, mas era para eu fazer algo assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é uma anotação pé de galinha, identificando zero ou muito, zero ou n. Aí, aqui era para ser uma identificação de 1 ou n, né? Só que eu acabei fazendo de forma muito, muito estranha. Deixa eu ver se eu consigo fazer de novo. Que é algo vai ter assim, assim que identifica 1 e o pé de galinha que identifica o N. Então, essas são as preocupações que a gente tem aí no modelo, quando vai para o modelo lógico. Então, por isso que que nem eu falei antes, aquela preocupação ali no modelo conceitual. Uma outra coisa que vai acontecer no modelo lógico, que você tem que prestar atenção, é em relação aos atributos. Os atributos multivalorados, eles vão se tornar tabelas. Então, multivalorados viram tabelas. Viram tabelas. É, E aí, você, por exemplo, telefone. Então, aqui eu vou criar uma tabela chamada telefone. Eu vou chamar aqui de tel, dado o espaço, só para dar um exemplo. E aí, vou ter o identificador do telefone, porque toda tabela tem que ter um identificador. E vou ter os atributos de telefone, né? Que é DDD. E também, vou aproveitar e separar isso aqui por coluna. Vou ter o número do telefone em si, o número. E eu vou ter que ter uma FK que remeta é, a, a entidade de origem desse atributo multivalorado. Por exemplo, se uma pessoa tem telefone, eu vou ter que ter uma FK
que aponte para a pessoa. Então, viram tabelas, e aqui eu vou colocar em vermelho, aqui ó, em vermelho, esse ponto todo doido aqui, com FK para tabela de origem, ou tabela que é dona do atributo multivalorado. A vantagem de gravar e escrever é porque você sabe exatamente o que eu estou querendo escrever valorado, embora não possa não estar entendendo a letra, né? Então, é assim que você trata atributo multivalorado, quando você vai passar para o modelo lógico. Eles vão virar tabelas com os atributos que deve ter, como DDD, o número em si, e uma FK para a tabela de origem dele, para a tabela no qual esse atributo ele pertencia, né? A entidade que esse atributo pertencia. Os atributos compostos, o que você vai fazer? Que nem o caso de pessoa aqui. O atributo composto, você vai decompor ele, por exemplo, que é pessoa vai virar tabela. Então tá aqui, ó. Pessoa vira tabela, porque pessoa não é entidade, então se pessoa é uma entidade, ela vai acabar virando tabela. Aqui eu vou colocar 3 pontinhos para indicar que tinha atributos logo para cima, né, que deve ter, incluindo o identificador. E aí, quando você tem um atributo composto, esses atributos compostos aqui, os atributos que compõem o atributo composto, então esses aqui são os atributos que compõem o atributo composto, que é esse, eles vão ser meio que espalhados, digamos assim, na entidade, né? Na tabela que está surgindo a partir da entidade. Então, ao invés de ter endereço, você vai ter os atributos que compõem um endereço, que é rua, que é número, que é o bairro, que é, sei lá, o CEP, todos esses atributos aqui. E uma coisa que não podemos esquecer é o tipo de dados dessa coluna. A rua vai ser um tipo de dado do tipo texto, né? Que a gente está considerando na disciplina como varchar. O número, apesar da forte da forte incitação a gente colocar ele como inteiro, na verdade, a gente não pode guardar como inteiro porque a gente não vai fazer nenhuma conta com esse número. Então, nós só vamos colocar, especificar o atributo como sendo inteiro se for necessário fazer uma conta em cima dele. O salário, por exemplo, faz sentido a gente colocar como numeric, que a gente dá para fazer conta em cima desse valor. Só que o número da sua residência, você não vai fazer conta em cima desse número. A mesma coisa o CEP, né? É 29, 300 e não sei o quê, alguns dígitos ali. Então você não vai fazer conta em cima desses dígitos. Então você não pode colocar como sendo número. Então você coloca como varchar. A maioria dos atributos, assim, eles vão ficar como varchar, com exceção da data, com exceção do preço de alguma coisa que você precisa calcular, o salário também, né? Que às vezes você precisa de calcular descontos em cima do salário. Então, a dica, tudo que houver cálculo ali, você tem que colocar coisas diferentes de varchar ou de número, né? De integer, por exemplo. Já coisas que você não precisa de fazer conta, você pode guardar como varchar. A data é um exemplo à parte, né? Você não faz conta com a data, assim, diretamente, mas ela tem um tipo específico, que é date. Então, logo depois de especificar o nome do atributo, isso aqui era atributo, agora é coluna, no modelo lógico, atributo vira coluna. Então, se na questão houver alguma referência falando, tal coluna, não sei o que, não sei lá das contas, você vai deduzir que essa coluna antes ela era um atributo.
tá? No modelo conceitual. E aí, essas colunas aqui que antes eram atributos, você precisa especificar o tipo. Rua, vai achar. Número, vai achar. Bairro, vai achar. CEP, vai achar. Se tivesse data de nascimento aqui, date, né? Se tivesse salário, numeric. E a questão do numeric, por exemplo, se você se deparar com um numeric de 7,2, por exemplo, o que significa isso? Que vai ter 7 dígitos, então vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 2 vão ser separados por vírgula. Então aqui, ó, 99.999,99 centavos. Então isso daqui representa o numeric de 7,2. Beleza? Então, se você quiser saber, eu quero que as pessoas da minha entidade ganhem no máximo 99 mil reais. Então, é 99 mais. Você pode colocar aqui, ó, 99 mil. E aí tem que contar com as vírgulas, né? Aqui, ó, 99 mil reais. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, caso ali do MERC de 7,2. Ah, não, as pessoas da minha entidade vão ganhar no máximo 9 mil reais, 6,2. O preço de uma coisa na minha loja vai chegar no máximo 99 reais só. Eu quero que na coluna do banco de dados aceite no máximo até 99 reais e 99 centavos. Então aí você tem que fazer um 4,2, por exemplo, no MERC 4,2. A vantagem, né, de estar gravando é que você está entendendo todos esses rabiscos que eu estou colocando aqui. Então, pessoal, a revisão que eu gostaria de fazer era essa, né? O vídeo já está ficando extenso. Eu, sei lá, se vocês quiserem, eu posso fazer uma revisão ali do modelo. Na verdade, eu tenho que fazer mais uma revisão a respeito do conceitual, que é falar da generalização, das restrições de generalização, e aí depois sim eu posso fazer ali uma breve revisão a respeito do modelo físico, certo? Então, eu vou disponibilizar esse vídeo aí no AVA e eu espero que venha ajudar vocês a entender melhor certos conceitos, né, e a reforçar melhor. Qualquer dúvida ou coisa que vocês tenham achado que não faz sentido, podem estar falando comigo, beleza? Tchauzinho.